Tá. Por que a gasolina tá tão cara? Sabe aquele momento clássico? Domingo, ensolarado, você vai dar uma voltinha lá com o seu Celta 2025, passa no posto, abastece, compra uns petiscos, uns salgadinhos, talvez uma traquinas, uns cebolitos. Que mais, produção? Uma Coca-Cola. E na hora de pagar, você leva aquele susto com o preço do combustível. Pois é, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que não é só a gasolina que tá cara, não. A própria traquinas e os cebolitos e a coquinha, enfim, tudo isso tá com preço impactado. Tudo isso tem uma coisa em comum. Sabe o que é? Petróleo. Vamos lá, vamos entender tudo isso de uma forma bem simples. A gasolina vem do petróleo. Quando o petróleo é extraído do solo, ele passa por um processo químico nas refinarias e vira vários derivados. Um deles é a gasolina, mas não para por aí não. O plástico da garrafinha de refrigerante, a embalagem do seu biscoito favorito, o óleo diesel, o querosene que move os aviões, tudo isso também vem do petróleo. E aí já dá para imaginar, né, o tamanho da importância dessa substância na economia global. O petróleo é uma commodity. Isso quer dizer que ele é produzido em larga escala e é fundamental nas etapas iniciais de diversas cadeias produtivas. Um exemplo próximo que eu posso dizer aqui é o minério de ferro, que é usado para fazer as vigas da sua casa e também o aço da panela que você usa para cozinhar. Agora pensa, tudo isso numa escala industrial, abastecendo o mundo inteiro. Essa é a importância do petróleo. Carros movidos a gasolina, caminhões a diesel, aviões com querosene, usinas termoelétricas, tudo precisa de petróleo. E se o petróleo fica escasso ou muito abundante, isso afeta o custo de praticamente tudo. Para entender melhor, imagina que você é dono de uma fábrica que produz garrafas PET. Você vendia cada garrafinha por 30 centavos e gastava 10 centavos para produzir, sendo metade com matéria-prima, que é o petróleo. De repente, o petróleo sobe de preço. Aquela matéria-prima que custava 5 centavos, agora custa 25. O custo total da garrafinha sobe para 30 centavos. E aí você tem duas opções, né? Ou você vai continuar vendendo no mesmo preço e lucra zero, ou você aumenta o preço. Agora, adivinha o que a maioria das empresas faz? Claro, né? Aumenta o preço. E aí, não é só a gasolina que fica mais cara, não. A coquinha também, a traquinas também, os cebolitos também. Tudo encarece, porque tudo depende do petróleo em algum ponto da cadeia de produção. Agora, por que o preço do petróleo sobe? Isso depende principalmente da oferta e da demanda. Se tem muito petróleo no mercado, o preço cai. Se tem pouco, o preço sobe. E quem controla essa oferta? Um grupo chamado OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São países que detêm grande parte das reservas e que decidem juntos quanto vão produzir. Se eles resolvem reduzir a produção, o preço sobe. Se aumentam a produção, o preço tende a cair. E às vezes essa decisão é política. Um exemplo recente foi a treta entre a OPEP e a Rússia. Quando a pandemia chegou, a demanda por petróleo caiu drasticamente. As pessoas pararam de viajar. Muitas empresas, inclusive, fecharam ou pelo menos reduziram o ritmo e o mundo consumia muito menos. A OPEP propôs reduzir a produção para evitar uma queda brusca nos preços. A Rússia não quis. A Arábia Saudita, maior produtora da OPEP, reagiu vendendo com desconto só para bater de frente. Aí o resultado? Guerra de preço, mercado instável e todo mundo tentando controlar o caos. Com o tempo, as coisas foram voltando ao normal. As vacinas chegaram, as economias foram reabrindo, as pessoas voltaram a sair, consumir, viajar e com isso a demanda de petróleo subiu de novo. Só que nem sempre as empresas conseguem aumentar a produção na mesma velocidade. Isso gera um desequilíbrio entre oferta e demanda. E adivinha? Os preços sobem outra vez. Além disso, tem outro fator que pesa, que é o câmbio. O petróleo é negociado em dólar. E quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, tudo que é importado, como gasolina e derivados, fica mais caro para a gente aqui no Brasil. Um exemplo simples, tá? Se o dólar tá a R$5, cada barril custa 5 vezes mais em real. Se o dólar vai para 7, o mesmo barril custa 7 vezes mais. E quem paga a conta somos nós. Para piorar, o petróleo que a gente extrai aqui no Brasil não é dos melhores. Ele é mais pesado, mais difícil de refinar. E a nossa estrutura tecnológica ainda não está no ponto ideal para transformar esse petróleo de forma eficiente e barata.
Então, muitas vezes a Petrobras ela prefere comprar a gasolina pronta lá fora do que refinar por aqui. Isso também encarece o produto final. E como se tudo isso não bastasse, ainda tem os impostos. O ICMS, por exemplo, é estadual e representa cerca de 27% do preço da gasolina. Também tem o PIS e COFINS, que são federais. Apesar dos impostos não terem subido nos últimos anos, eles ainda representam uma fatia considerável do preço que a gente paga no posto. Ou seja, o preço da gasolina que você paga ali na bomba é o resultado de uma combinação de fatores. Preço do barril lá fora, cotação do dólar, custo de importação, refino, distribuição, revenda e os impostos. Tudo isso encarece a gasolina. Por que entender, Elisiane, isso? Por que isso tudo é importante? Porque esse conhecimento impacta diretamente os seus investimentos e o seu bolso. Quando você entende os fatores que influenciam os preços dos combustíveis e do petróleo em geral, você consegue tomar decisões mais inteligentes. Você consegue entender, por exemplo, por que ações da Petrobras sobem ou descem. Por que o dólar influencia a sua vida mesmo que você nunca tenha nem viajado, nem ido para Disney, nem pisado lá fora? Ou por que o mercado financeiro reage, de certa forma, diante de crises internacionais? Ter esse tipo de conhecimento te dá poder de escolha, poder de análise, poder de decisão. E para evoluir financeiramente, você precisa ter esses poderes. Então, se você quer prosperar, precisa começar a acompanhar mais de perto o que acontece no Brasil e no mundo. Precisa entender os movimentos do mercado, da política, da economia. Se você se sentiu assim, meio perdido com tudo isso, fica tranquilo, ninguém nasce sabendo, o que importa é começar. E para você que quer começar a aprender de verdade, eu tenho um convite para te fazer. Seguinte, não perca a chance de transformar sua vida financeira de verdade. Não é exagero dizer isso não, viu? No programa Enriquece Brasil, que começa no dia 28/4, eu vou revelar tudo o que você precisa saber para cuidar do seu dinheiro de um jeito que o governo jamais teria coragem de te ensinar. Chega de segredo, de enrolação, porque você merece ter acesso ao conhecimento que realmente faz a diferença no seu bolso. As vagas são gratuitas, são limitadas e essa é a sua chance de dar o primeiro passo rumo à liberdade financeira. O nosso encontro sempre a partir das 20 horas, o link para inscrição já está aqui embaixo, garanta a sua vaga, já venha descobrir como enriquecer de verdade, inclusive você vai participar de vários sorteios, R$10 mil em investimentos do Tesouro Direto e é uma viagem com tudo pago para conhecer a Bolsa de Valores comigo aqui em São Paulo. Tá combinado, né? Você já tá inscrito? Vou te dar um tempinho para você se inscrever. Pausa o vídeo e se inscreve agora. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor por que a gasolina tá tão cara e por que isso importa tanto para sua vida financeira, deixa o like aqui embaixo, comenta o que você aprendeu de mais valioso e já se inscreve no canal. Toda semana aqui tem muito conteúdo novo para te ajudar a dominar o dinheiro, entender a economia e prosperar com mais consciência. Afinal, conhecimento é isso, é poder e o poder transforma. Até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo voo, águia.